Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Nesta semana trabalharemos a disciplina de matemática sobre a ideia de multiplicação, na apostila do segundo bimestre, nas seguintes páginas. Para iniciar, começaremos com a página 31, onde fala de roda de conversa. Os professores, os alunos, os familiares dos alunos da escola em que Ana estuda fizeram um mutirão para construir uma horta. Então, analisando o desenho desse mutirão, vocês terão que representar a quantidade total de pessoas que vão fazer essa horta por meio de uma multiplicação. Vou dar um exemplo. Temos 5 grupos de 2 pessoas. Aí, de que forma vocês terão que representar? 5 vezes 2, que vai dar um total. Aqui vocês estão vendo que existem alguns grupos de uma certa quantidade de pessoa. E aí vocês terão que representar multiplicando. Na página 32, tem uma outra atividade. As hortaliças em geral precisam de bastante sol, por isso a horta será construída em um local ensolarado no pátio da escola e em jardineiras penduradas na parede. Em cada jardineira serão plantadas 10 mudas de cebolinha. Ok. Letra A. Quantas jardineiras há na parede? Então, vocês vão ter que olhar quantas jardineiras estão apresentando aí. B. Quantas mudas de cebolinha serão plantadas em cada jardineira? Então, voltando para o probleminha lá do número 1, ali, vocês vão observar quantas mudas terão que ser plantadas nessas jardineiras e anotar ali. C. Represente a quantidade total de mudas de cebolinha por meio de uma multiplicação. Mesma coisa da atividade anterior, que era dos grupos ali das pessoas que estão ajudando a construir uma horta na escola. Aqui, no caso, seria quantas jardineiras. E aí vocês vão multiplicar quantas jardineiras pela quantidade de mudinhas de cebolinha e dar um total. Essa é a ideia da adição de parcelas iguais da multiplicação. Então, todas as jardineiras vão receber a mesma quantidade de mudinhas. Por isso que se chama adição de parcelas iguais. 2. Em um dos canteiros dessa horta foram plantados pés de alface. Então, vocês vão analisar que existe vários pés plantados de alface. Letra A. Quantas fileiras de pés de alface foram formadas? Então, vocês vão contar quantas filas tem de pezinhos de alface plantados. B. Quantos pés de alface há em cada fileira? Conta quantos pés de alface tem em cada fileira e anote. C. Represente a quantidade total de pés de alface utilizando uma multiplicação. Aí vocês vão ter que ver quantas fileiras tem vezes quantas alfaces tem em cada fileira e dá um total. Então, multiplica. Essa é a ideia de organização retangular da multiplicação. Ok? Na próxima página, número 3, atividade 3, a direção da escola comprou pacotes de sementes de rabanete que estavam em promoção. R$ 9. Para calcular quantos reais a direção da escola pagou por 10 pacotes de semente de rabanete, preenche o quadro a seguir com o número que está faltando. Então, seguindo ali o modelo do quadro, pacotes de sementes foram 2. Aí, olhando a setinha, vezes 5 dá igual a 10. Preço em reais. Cada pacotinho custava 9. Então, foi comprado não. Aí, multiplica 9 vezes o 5, que vai dar um total de pacotes de sementes.
Observe que a quantidade de pacotes de semente e o preço foram multiplicados por 5. Dizemos que a quantidade de pacotes de sementes e o preço aumentaram na mesma proporção. Então, 5, 5. Essa é a idade de proporcionalidade da multiplicação. Então, proporções iguais. 4. O pai de Ana comprou pacotes de terra e doou para a construção da horta. Continuando sobre o assunto da horta da escola. Cada pacote com 5 kg de terra custou R$20. Preencha o quadro para calcular quanto o pai de Ana gastou para comprar de 15 kg de terra. Então, quilogramas de terra. 5 kg de terra vezes, como está seguindo a setinha, vezes o 3, dá um total. 5 vezes 3, um total. Preço em reais, 20. Então, 5 pacotes de terra custava R$20. Ela multiplicou por 3. Então, R$20 vezes o 3, seguindo a setinha, vai dar um total aqui também. Quantos reais o papai de Ana gastou na compra de 15 quilos de terra? Aí vocês vão ter que fazer a multiplicação. Se 5 quilos custou R$20, 15 quilos vai custar quantos reais? Então, tem que fazer a multiplicação, né? 5. Isabelle ficou em dúvida sobre a roupa que ia vestir para ir à escola. Observe as opções de bermuda e camiseta que ela pode escolher. Bermuda azul, bermuda verde, camiseta verde, camiseta azul, camiseta laranja. Aqui nessa próxima página vocês vão ter que pinte todas as combinações de trajes que ela pode formar usando uma bermuda e uma camiseta. Então, temos a bermuda, como foi falado lá, azul e verde, e as camisetas verde, azul e laranja. Então, o que eu vou ter que fazer? Combinações. Verde, camiseta verde, bermuda azul. Verde, camiseta verde, bermuda verde. Azul, camiseta azul, bermuda azul. Azul, camiseta azul, bermuda verde. Laranja, camiseta laranja, bermuda azul. Camiseta laranja, bermuda verde. Letra A. Quantas opções de camiseta Isabelle tem para se vestir? Então, vocês vão ter que contar quantas opções de camisetas ela tem para se vestir. Então, temos aqui, né? Quantas opções? Quantas opções de bermuda? Então, temos também quantas opções de bermuda. E aqui vocês vão ter que colocar na letra C quantas combinações de trajes diferentes Isabelle pôde fazer. Então, aí vocês fizeram as combinações. Quantas foram? Aí escreve aqui. Podemos calcular o total de combinações por meio de uma multiplicação. Então, nós temos 3 é a quantidade de camiseta, vezes o 2, que é a quantidade de bermuda, que é igual a 6, total de combinações. Ou 2 bermudas vezes 3 quantidade de camiseta é igual a 6 total de combinações. Então, em uma multiplicação, os números que estão sendo multiplicados, que são esses dois, são chamados de fatores. E o número e o resultado se chama produto. Então, aqui são fatores, esses dois, e o resultado é o produto. Então, nesse caso, 2 e 3 são os fatores e 6 o produto. Essa é a ideia de combinação da multiplicação. Continuando na outra página, na atividade 6, a cantina da escola oferece as seguintes opções de lanches. Sanduíche, cachorro quente, misto quente, pizza, suco de laranja, suco de uva.
Então, vocês vão lá no material de apoio da página 3 de matemática, lá no material de apoio, vão recortar as figurinhas que tem e montar aqui nesse quadro. E aí vocês recortem do material do apoio e colhem no quadro a seguir todas as opções de lanche com uma comida e uma bebida. Então aqui, suco de laranja, vocês vão colar o suco de laranja mais o sanduíche. Suco de laranja mais a pizza. Suco de laranja mais o misto quente. Suco de laranja mais o cachorro quente. Aqui, suco de uva mais sanduíche. Suco de uva mais pizza. Suco de uva mais misto quente. E suco de uva mais cachorro quente. Quantas opções de lanche você obteve? Aí vocês vão ter que contar quantas opções teve que vocês formaram de opções de lanche. Representa a quantidade de combinações de lanche por meio de uma multiplicação. Então, vai representar quantos, digamos aqui, quantos sucos tem com quantos lanches tem. Então, vamos fazer 2 vezes quantos lanches tem e vai dar um total. Número 7. Luiz consegue transportar no carrinho de mão 10 sacos de terra em uma viagem. Quantas viagens ele terá que fazer para transportar 40 sacos de terra? Então, nesse quadrado agora, vocês vão fazer o seguinte. Aqui está perguntando quantas viagens ele terá que fazer para transportar 40 sacos de lixo. Então, sacos de lixo, perdão, de terra. Saco de terra, quantos que ele transportou ali, ó? 10 sacos. Então, eu vou colocar 10. Aqui tem a setinha. 10 vezes quanto? Quanto será que aqui tem 10 sacos de terra em uma viagem? Ele transportou 40 sacos de terra. Então, quantas viagens ele fez? 10 vezes quanto que deu 40? Então, vocês vão colocar 10 sacos vezes quanto? E dá o total de sacos que tem que dar 40. Aqui o número de viagens. Quantas viagens ele fez? Uma viagem. Vezes, vamos escrever o xizinho, e quantas vezes foi aqui? Quantas viagens deu? Que vai dar 1 vezes não sei quanto, que eu não posso dar resposta, é óbvio, vai dar um total aqui. Aí a resposta qual é? Ele terá que fazer quantas viagens para transportar 40 sacos, quantos sacos de terra? Na próxima atividade, muitos tomates foram colhidos da horta. Cada uma dessas caixas tem 12 quilos de tomate. Cada uma das caixas tem 12 quilos de tomate. Quantos quilogramas de tomate foram colhidos no total? Então, vocês vão fazer a multiplicação novamente. Quantas caixas tem e quantos tomates tinha cada caixa? Quantas caixas vezes a quantidade de tomate vai dar um total de quantos quilos foi colhido. Então, a resposta: foram colhidos quantos quilos de tomate no total? 9. Utilizando multiplicação, represente a quantidade total de cenouras plantadas em cada canteiro. Então, aqui vocês vão representar isso na multiplicação. Lembram lá da atividade que a professora falou sobre a ideia da organização retangular? Então, aqui vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão organizar e vão representar através da multiplicação nessa linha. Quantos canteiros, quantas cenouras plantadas em cada canteiro e vai dar um total. Aqui a mesma coisa, a letra B. Quantos canteiros vezes quantas cenouras em cada canteiro e vai dar um total também. Tem que representar isso através da multiplicação. Sempre usando o sinalzinho do X, que é a multiplicação. 10. Recorte a figura do boneco
as calças e as camisetas do material de apoio lá naquela página onde vocês recortaram os alimentos. Também tem um bonequinho na página 3 de matemática e material de apoio e vocês vão recortar. Vista o boneco combinando uma calça e uma camiseta. Então, vocês vão brincar de trocar de roupa sem colar, no caso, né? E ver as opções que dá. Em seguida, vocês vão desenhar e pintar em seu caderno todas as opções de traje que você conseguiu montar. E aí anotar aqui. A. Quantas opções de camiseta tem para vestir esse boneco? B. Quantas opções de bermuda? C. Utilizando multiplicação, represente a quantidade de trajes diferentes que você conseguiu montar. E D. Se você tivesse 2 opções de calçados para vestir esse boneco, quantas opções de trajes poderiam formar? E aí, vocês vão fazer isso no caderno. Não precisa mandar... aliás, esse vocês mandam por foto para a professora essa atividade que vocês vão fazer do caderno, ok? E se tiver mais alguma dúvida, é só chamar a Pro no WhatsApp, que a Pro está à disposição, ok? Beijinho, até mais.